Bom, vamos iniciar aqui. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem ainda mais 4 tarefinhas para fazer. Uma é a parte do endpoint para pegar uma determinada senha de uma credencial, ou retornar uma credencial só. Acredito que esse a gente pode utilizar a mesma que a gente já tem. Talvez não. A gente vai ter que criar uma nova. Vai ter que criar uma nova. Que a gente vai ter que pegar o dado da credencial e retornar. Beleza. A próxima é a categoria, né, da credencial, fazer uma alteração da categoria. Depois é criar um Dockerfile para dockerizar. E a parte de segurança, né? Então, vou começar por aqui vamos começar, deixa eu pensar aqui, nós podemos começar pela categoria, troca da categoria. Tá, então a gente vai criar um endpoint de troca de categoria. Para trocar a categoria, a gente vai fazer um post. E nesse post aqui, a gente vai colocar aqui um endpoint troca categoria. Troca categoria. E aqui no request body, a gente vai receber então um DTO, que vai dizer de qual categoria ele está, para qual ele vai. E daí depois a gente vai salvar aqui dentro. Então eu vou fazer aqui troca, categoria troca, vou colocar categoria troca. E vai ser um DTO. Então vamos lá, um DTO. Então eu já sei que é relacionado à categoria, que vai ser uma troca, e ele é um DTO. Então eu vou receber duas informações, de para qual e quem, né? Então eu vou receber aqui, na verdade eu vou receber só o ID da credencial e para qual categoria ele vai. Aqui no categoria troca DTO, só essas duas informações. Então aqui eu vou colocar um nome mais apropriado, categoria troca DTO, minúsculo nome da variável, não temos ainda a categoria troca DTO, e a gente vai criar aqui dentro do domains, a gente vai criar uma pastinha de DTOs, tá? Então eu vou aqui, criar uma nova pasta, colocar aqui DTO. E aqui dentro, o DTO nada mais é do que um objeto para transferência, né, para troca de mensagens. Então aqui, categoria troca DTO, ok? Uma classe, e vai ter o arroba data, né, que vai ter os getter e setter, e ele vai ter duas informações. A gente vai ter um big integer da credencial ID, e a gente vai ter então a categoria para qual ele vai, e a gente vai selecionar, vou colocar o código da categoria, big integer categoria ID. Então a gente vai ter essas duas informações, a gente vai ter o credential ID e a categoria ID. Data, então voltando lá no categoria controller, a gente vai ter esse cara aqui. Eu só importar aqui a classe, tá? A gente vai ter que fazer essa troca, né? Então a gente vai ter que fazer essa troca e ele vai se relacionar, na verdade a troca que tem que ser feita aqui na credencial, né? Vamos trocar aqui então do lugar, dar um Ctrl X aqui e vou lá no credencial controller, né? Porque na verdade é uma troca de categoria da credencial. Vou colocar aqui credenciais, troca categoria troca, DTO, beleza? O que ele vai retornar? Vamos pensar, vamos dizer um response entity. Ele vai retornar só um 200 se deu certo, se não deu certo ele vai retornar 500, que deu erro e tal, enfim. Beleza? Então, qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar, né, a credencial. Então, service.findOne, e quem que é? É o nosso categoria troca DTO ponto
Opa, ele não está buscando aqui, categoria troca DTO, ponto, get, categoria, get credencial ID. Esse é o nome que a gente deixou lá, vamos ver, credencial ID, é isso aí. Deixa eu só salvar aqui, que eu acho que eu não esqueci de salvar, acabei esquecendo de salvar. Voltar aqui para o nosso credencial controller, vamos lá, get credencial ID, categoria, troca DTO, vamos ver se está encerrando aqui certinho, tá, ok. Feito isso, a gente tem que salvar então essa credencial, né? Então, vou colocar credential, aliás, a gente tem que trocar ainda, né, a categoria. Opa. Credencial, ok. A gente tem que trocar ele categoria, né? Credential, ponto, set categoria, e aqui eu vou setar a categoria. A gente tem várias formas de fazer isso, tá? Uma delas seria buscar no banco de dados a categoria e jogar ali dentro. E a gente tem um meio no Spring de pegar o Entity Manager e dizer para ele que eu quero uma referência de categoria, não quero categoria aqui dentro, eu quero pegar uma referência de categoria. Para isso, a gente vai injetar o Entity Manager. Então eu vou lá em cima, aqui, e vou pedir para ele injetar nesse controlador credencial o Entity Manager. O Entity Manager é o cara que vai gerenciar então a parte de persistência ali através do Hibernate, e eu estou dizendo aqui que é para pegar o Entity Manager do contexto de persistência, ou seja, do sistema de persistência que já está aqui dentro. E eu não quero fazer uma busca lá no categoria, fazer mais um select só para mudar a categoria. Então eu vou dizer aqui, Entity Manager, ponto, get reference, que é para pegar só uma referência de quem é. Tá? Aqui eu vou passar qual é a classe que eu quero de referência, categoria.class. E aqui a chave primária que eu quero, que é do categoria troca dto.get categoria ID. Então o que eu estou fazendo? Eu não quero fazer uma nova consulta lá dentro do categoria para mim obter a categoria inteira, fazer um select de toda a entidade para armazenar aqui e fazer a troca na credencial. Então eu estou criando uma referência, ou seja, não vai ter os dados do categoria aqui dentro, eu só estou dizendo que eu vou ter uma entidade do tipo categoria.class com esse ID que é para ele jogar e referenciar isso dentro do categoria aqui em cima. E na hora que eu salvar aqui a credencial, ele já vai salvar com a categoria a qual ele pertence. Tá? Não tem problema nenhum. O service aqui aliás, aqui a gente está trabalhando no Credential Controller. Isso. Na verdade, a gente está fazendo um pouquinho errado, né? Está fazendo um pouquinho errado. Isso aqui deveria estar no service. Vamos melhorar isso aqui. Desculpa aí que eu estou um pouco sonolento hoje. Isso aqui tudo deveria estar no service. Vamos trocar o nome do método aqui. Troca categoria. Para ele parar de reclamar, daí eu vou dizer aqui, ó, troca categoria. E eu vou passar a categoria troca DTO. E aqui eu não vou dar um return, eu vou fazer um if. Quer dizer, se ele deu certo, né, ele vai retornar um booleano. Se deu certo a troca de categoria, o que eu quero que ele faça? Ele retorne um response entity ponto
ok.build, e deu tudo certo. Se não, ele vai ter que retornar um erro. Response, vou colocar throw new response, colocar um erro, né, mais específico. Eu vou colocar um bad request. Vamos colocar um bad request. Returning response entity ponto bad request ponto build. Não vamos tratar os erros aqui, tá? Mas poderia tratar sem problema nenhum. Aqui ele está dizendo que não existe esse serviço de troca, então eu vou dizer sem correção rápida criar um método. Eu vou lá dentro. Agora sim a gente pode fazer todo o serviço. E aqui vai ser o repository. Tá. E a gente tem que injetar agora então o Entity Manager, né? Aqui dentro, importar as classes. Deixa eu importar aqui. Daqui vai ser repository find all. Vai ser categoria troca. DTO com TO maiúsculo. Find one. Vamos ver aqui. Find by ID, né? Find by ID. Credencial ID. Perfeito. Tá dizendo que não pode retornar porque é um optional, tá? É um optional. Pode vir ou não? Optional. Então, vou dizer aqui optional. Credencial. E aqui eu vou fazer o seguinte. Se credencial ponto is present, ele vai fazer esse processo todo aqui. Tá? Vai fazer todo esse processo aqui. Senão ele vai retornar falso. E aqui a gente vai colocar um return true. Return true. True. Certo? Então a gente tem que puxar agora o Entity Manager. Então eu vou pegar lá do nosso Credencial Controller, arrancar de lá, que na verdade não deveria estar aqui, né? A gente fez a camada de service justamente para não estar misturado. Voltar lá no Credential Service. Vou colar aqui. Beleza. E agora a gente tem o Entity Manager. Às vezes ele demora um pouco para pensar, tá? E o save aqui está salvando a nossa entidade credencial. Só que o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que esse cara aqui é um optional, né? Não é a credencial em si. Então eu vou renomear aqui para credencial optional. Credencial optional. Então aqui credencial optional, e aqui eu vou pegar só a credencial igual credencial optional.get, ou seja, que eu tenho a entidade credencial optional. Se ele não encontrar, ele não vai entrar aqui no isPresent, ele vai direto para false, que não deu certo. O isPresent significa que está presente, aqui eu estou pegando a credencial e aqui eu estou setando a categoria, salvando e retornando o true, para dizer que deu certo lá, para ele retornar aquele response entity que a gente fez de que está certo. Ele está dizendo que não conseguiu resolver o tipo Entity Manager, tá? Porque eu não importei aqui as classes. Isso. E agora a troca de credencial está feita aqui. Pode acontecer também que ele dá um erro na hora de salvar, por quê? Porque não existe aquela categoria ID que ele está passando. Pode acontecer também, então a gente poderia colocar para melhorar isso, né? Poderia colocar um try catch aqui. Try catch. Pode dar um erro. Eu vou colocar um erro genérico, o certo seria tratar ele individualmente. Mas enfim, vou colocar um erro genérico aqui. Vou utilizar a classe de log. O log
Tá dando erro aqui porque eu não tenho aqui a anotação do Lombok, LSF4j. Então, estou dizendo aqui, log.error, ex aqui passando. Eu poderia colocar aqui também mensagem de erro. Não foi possível efetuar a troca de categoria. Tá. Lembrando que eu posso colocar isso lá nas nossas mensagens, né? Então, eu vou colocar lá nas mensagens para deixar tudo padronizado. Então, eu vou aqui nas constantes e vou colocar aqui. Então, essa é a mensagem. Não troca. Vou colocar aqui. Não troca categoria. Que daí fica tudo num lugar, as mensagens, fica mais prático de dar manutenção. Não troca categoria. Então é esse cara aqui que a gente vai colocar lá dentro do nosso Credential Service. Constantes. Como eu disse para vocês, se um dia precisar trocar a mensagem e tal, eu tenho que trocar só em um único lugar. Ou se eu precisar reaproveitar ela, posso reaproveitar em vários lugares que nunca vai mudar o valor, né? E aqui ele está dizendo que está dando erro aqui, né? Na verdade é log exception. Ou é erro mesmo. É erro, tá certo. Ele diz que precisa de um formatador, que é o URL e o argumento. Mas o que a gente quer é esse throwable aqui. Ah, tá. Ele não está pegando porque isso aqui é um enum. Então eu tenho que dizer para ele dar um toString aqui, converter para texto, beleza? E eu vou dizer aqui que é para ele retornar falso. Return false. Por quê? Porque não deu certo. Então ele retorna falso. Se der um erro aqui na hora de salvar, se deu tudo certo, ele dá um return true. Se não, retorne falso, tá? Vou salvar isso aqui. E a troca de categoria a gente já fez. Já está pronta. A troca de categoria. Se eu tivesse mais de uma operação com banco de dados, eu posso colocar um @transaction. Transactional. Que daí ele sabe, aliás, transactional do Spring. Que daí ele sabe que é para persistir tudo, ou seja, gravar no banco de dados somente quando tiver todas as operações dado certo. Senão ele faz um rollback automaticamente e volta a transação. Nesse caso a gente não precisa dar rollback porque é um único comando. Se ele der erro, ele vem aqui no exception e não vai ter gravado isso em banco. Mas se eu tivesse mais de um comando, eu colocaria o @transactional para dizer que quando tudo isso terminar, tudo ok, para ele gravar no banco. Senão ele faz o rollback de tudo. Então se eu gravar em 2, 3 tabelas, eu posso utilizar o transactional. Eu também posso dizer para ele que ele é somente leitura, ou seja, ele não vai fazer e efetuar a gravação. Eu tenho um timeout, tipo dizer, se não for feita a gravação em X tempo, eu quero que ele dê um erro, uma exceção. Então tem várias formas aqui. E tem o propagation. O propagation é, por exemplo, assim, eu quero que ele faça uma transação em paralelo para essa rotina, ou seja, ele abra uma nova transação e faça tudo isso aqui dentro. Eu posso dizer que uma transação obrigatória, ou que não é para abrir de jeito nenhum a transação, ou que é mandatória, enfim, tem vários tipos de transação através da propagação. Nesse caso aqui, a gente vai deixar simples mesmo, deixar o Spring mesmo gerenciar essa parte de transações para facilitar a nossa vida. Então, a gente já terminou essa parte. Endpoint de troca de categoria. Eu só vou marcar aqui na minha list que já foi terminada essa parte. Agora a gente precisa de uma forma de retornar a senha de determinada credencial. Tá? Então a gente vai
fazer o seguinte: a gente precisa de uma única senha de uma determinada credencial. Então a gente vai lá no service do credencial e vai criar um método get para pegar uma determinada senha de uma única credencial. Por que a gente não pode usar esse aqui? Este cara aqui. Porque a gente lá dentro da credencial, a gente marcou para ignorar o campo de senha. Então o campo de senha não devolve o campo de senha quando a gente devolve o credential. Tá? Então a gente está criando um método que vai ser quase idêntico, que vai retornar, tá? Uma string. Nesse caso vai ser só um texto. A gente não quer retornar uma entidade toda só para pegar uma credencial. E eu vou dar o nome aqui de get senha credencial. Tá? Get senha credencial. O que eu vou passar? Eu vou passar o ID da credencial, vai retornar por ID aqui. Eu vou dar um get e vou dar um get senha. Ou seja, ele vai retornar, nem vai ser no formato JSON, ele vai retornar direto em formato texto. Nesse caso aqui, ele vai retornar direto o campo da senha. Não vai ter nada mirabolante por trás do get credencial senha. Feito isso aqui dentro do credential service, tá? A gente vai lá no credencial e vai criar o endpoint agora. No credencial controller. A gente vai criar o nosso endpoint para fazer esse retorno. Então eu vou fazer aqui, vou dar uma cópia, vou colocar aqui, pegar credencial, pegar senha, né? Pegar senha. O get senha, vou colocar get menos senha, pronto. Get senha. Então ele vai pegar a senha. O que eu vou retornar? Um response entity. E aqui no OK eu vou chamar o service ponto get credencial senha, onde eu vou passar o quê? O ID. Então nós temos que alterar aqui para get. Vamos colocar aqui que vai vir aqui dentro, né? O ID do nosso credencial. Então, credenciais /id /get senha. E aqui vai ser um variable path. Variable path. É path variable, né? Path variable aqui. Path variable que vai ser um big integer, que é o ID. Big integer, que é o ID. Ou seja, ele veio aqui o ID. Eu vou pegar o service get senha credencial e retornar esse ID. O build aqui está quebrando, vamos ver. Is undefined entity type. Correção rápida, method receiver. Vamos ver só o que ele fez. Não é isso que eu quero. Então vamos lá, credencial. Tá. Aqui está dizendo que o método build é indefinido para o tipo string. Tá. Que a gente quer retornar só uma string. Então vamos retornar direto ela. Tá? Quer retornar direto uma string. Aqui eu vou eliminar, porque não vai ter mais ele. Então vai ter o get, credential, integer, tudo aqui certinho. Feito. E a gente terminou essa parte. Depois lá para frente a gente testa ele, tá? Nosso próximo passo então é com o Spring Security.
Então, quando a gente for fazer o front-end, a gente testa e daí, se não tiver alguma coisa ok, a gente faz um vídeo para ajustes aqui do back-end, tá? Nosso próximo passo, então, é a parte de segurança, tá? Que é o nosso Security Configuration aqui. O que a gente vai fazer é implementar um sistema de autenticação próprio, tá? Então, a gente vai criar uma classe aqui dentro que vai ser um componente, tá? Que vai prover essa classe de autenticação. Então, eu vou criar aqui dentro mesmo um Custom Authentication Provider, que é um sistema personalizado de autenticação, tá? Ele é uma classe, eu vou dizer que ele é um componente, e aqui nesse componente eu vou dizer que ele implementa, então, Authentication Provider, tá? Do Spring. Daí ele já está dizendo que tem que implementar métodos dessa implementação. Vou dizer aqui para implementar. Ele criou aqui para mim. Aqui é onde a gente vai efetuar então essa credencial, tá? Que a gente vai criar essa credencial. Se não der certo, a gente vai retornar nulo. E aqui embaixo, nos supports, seria onde a gente vai verificar o token dessa credencial, ver se está batendo o token dessa credencial. Vamos fazer isso. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa, só um minuto. Deixa eu só consultar aqui a ajuda dos universitários para ver se estou esquecendo alguma coisa. Acredito que não. Tá, é isso mesmo. Ok, é isso mesmo. Então, vamos aqui. A gente precisa obter, então, o nome desse usuário e obter a senha. Para a gente fazer isso, a gente vai utilizar a própria classe de autenticação que a gente recebe por parâmetro. Authentication.getName vai pegar o usuário e authentication.getCredentials.toString a gente vai pegar a senha, tá? Vou colocar aqui senha usuário. Então a gente tem o usuário e a senha aqui dentro. Daí agora a gente tem que fazer, né? Então a autenticação. Então a gente vai dizer aqui que a gente precisa da conexão com o nosso repositório, lá com o nosso service, que a gente criou lá no conta, né? Conta service. Aí o login que a gente fez lá dentro. Então conta service igual a... A gente vai injetar ele aqui dentro. E agora a gente vai pedir para ele efetuar o login. A gente já tem a implementação do login lá dentro, onde eu vou passar o usuário e senha. Isso. A partir do momento que eu fiz o login aqui, o nosso login ele retorna nulo se ele não encontrar a conta, ou retorna a conta se tiver tudo certo. Então a gente vai ter que fazer o seguinte: a gente vai ter que armazenar numa variável conta recebe. E a gente vai fazer assim: se conta for diferente de nulo, daí a gente precisa gerar um token de autenticação para esse usuário aqui. Se não, ele vai retornar nulo, ou seja, que não deu certo a autenticação. Para gerar o token, tem uma classe chamada Username Password Authentication Token. Tá? Estou importando aqui.
Daí, como a gente não tem grupos, se a gente tivesse grupo de autenticação, por exemplo, assim, eu quero ver se ele pertence ao grupo admin, quero ver se ele pertence a algum grupo específico, eu colocaria aqui dentro desse array. Nesse caso aqui a gente não tem, tá? E aqui eu vou passar e dizer assim que o token vai armazenar o usuário, a senha, e como a gente não tem grupos, né, a qual ele pertence, o array vai ser vazio. E ele vai gerar um token, né, do username e password através dessas informações. Certo? E agora a gente tem que implementar essa parte aqui embaixo dos suportes. O que eu vou dizer aqui? Return, que é uma comparação. Se o authentication.equals é igual a username password authentication token class, eu poderia ter um sistema de token diferenciado que não utilizasse essa classe padrão do Spring. Então eu teria aqui que verificar se essa classe pertence mesmo à classe do token que está sendo gerado. Nesse caso eu estou comparando exatamente com a classe que vem do Spring, tá? Authentication, username e password authentication token. Então eu estou comparando com ela mesma para verificar se pertence a ele, né? Se tem suporte a essa classe mesmo para fazer essa autenticação. Ok. Feito isso, agora a gente precisa ir lá no nosso Security Configuration, tá? Nosso Security Configuration. Deixa eu só verificar se é ele mesmo. Web Security Configuration, HTTP Security, tá. Esse daqui é um pouco mais, como posso dizer, mirabolante de fazer. Vamos lá. Deixa eu só verificar aqui o que a gente tem aqui de opções. Aqui, Authentication Provider. Aqui no HTTP a gente tem um Authentication Provider para dizer quem é que vai prover essa autenticação. Qual é a classe que vai prover essa autenticação. Então eu preciso injetar ela aqui dentro, o nosso componente que a gente acabou de criar, e apontar ele aqui dentro. Custom Authentication Provider. Vou colocar um nome, sei lá, Authentication Provider só. Para não ficar um nome de variável muito grande. Authentication Provider. Tá? E agora eu vou dizer que essa classe aqui é que vai prover o sistema de autenticação. Authentication Provider. Tá? Eu quero dizer que... deixa eu apagar isso aqui, o restante. Tá. E agora eu estou dizendo assim, eu estou dizendo qual é a classe de autenticação, eu quero dizer para ele quais dessas classes precisam estar autenticadas, né? Então eu vou dizer o seguinte, deixa eu ver se esse aqui eu configure, não. Espera aí que eu acho que eu fiz uma confusão aqui. Deixa eu verificar as classes que tem aqui, só um minuto. Vamos lá, direito, ação origem, overwrite implements, não, tá certo. Então, estou dizendo que essa aqui é o meu provedor de autenticação, tá? Vou dar um Enter aqui, e agora eu vou dizer assim, que eu preciso que qualquer requisição que estiver sendo feita, ele faça uma autenticação. Então, eu vou dizer assim, HTTP, authorize request, nRequest ou qualquer requisição, ele tem que estar autenticado e a forma de autenticação é HTTP Basic, que é colocar o usuário e senha da forma básica lá em cima. Deixa eu pensar se a gente vai fazer com Basic mesmo.
fazer com Basic no momento. Certo. Vamos fazer com Basic. E eu vou fazer isso aqui, ó, porque eu preciso dizer para ele que qualquer outra requisição ele deve permitir, tá? Então vamos fazer isso aqui. Vamos lá, eu vou eliminar isso aqui e vou descomentar essa parte aqui embaixo. Não temos um logout, então eu vou remover aqui. Não tem a parte de logout, que ele vai sair do usuário. Então eu vou dizer assim, tudo que bater com /login, que é para permitir ele autenticar. Tá? Qualquer um que bater com /login, eu vou permitir. Qualquer outra requisição, ele precisa estar autenticado, senão não vai funcionar. E aqui eu estou dizendo para ele, se eu tivesse um formulário de login lá com TimeLeaf, eu estou dizendo para ele onde ele jogaria, para qual página ele jogaria para permitir esse login. Então ele jogaria para login page, /login aqui, para fazer então esse login. Então, se desse 401 aqui não autorizado, ele jogaria para a página de login aqui automaticamente. Mas não é o nosso caso, porque a gente está trabalhando com um serviço REST. Então, a gente não tem um formulário de login. Quem tem que fazer o login é a parte do front-end jogar ele para o /login para fazer, então, tá? Então, nesse caso, eu tirei aquela parte ali porque não faz sentido para a gente só faz sentido essa parte aqui, ó. Permitir o /login para que ele possa fazer o login sem estar autenticado e qualquer outra requisição ele precisa estar autenticado dentro do sistema. Assim eu garanto que o meu usuário que vai consultar os endpoints tem permissão para fazer. E assim a gente termina a parte de autenticação, tá? Depois a gente vai ter uma outra aula para testar tudo isso. Então aqui termina a parte de autenticação. Qual é o último passo? Dando uma outra aula a gente testa tudo. O próximo passo é criar então um Dockerfile, que é então para a gente fazer o deploy da aplicação. Para a gente fazer o deploy da aplicação, tem um link. Do Spring.io, GS Spring Boot Docker, que ele explica para a gente como que faz essa parte do Dockerfile, que é para gerar uma imagem Docker. Eu venho aqui para baixo e ele diz aqui, ó, cria um arquivo Dockerfile com essa especificação. Então eu vou copiar aqui. E o que ele está fazendo aqui? O nome do arquivo, o jar, ele vai mudar para app.jar. Aqui ele vai pegar uma imagem, ele está pegando aqui com o Java 8, né? No nosso caso aqui, a nossa aplicação está com o Java 17, a gente vai mudar para 17. E ele está dizendo aqui que quando for executar é Java, -jar e aplicação. E aqui ele constrói, então, a imagem. E aqui embaixo ele está lançando, está executando, né, a imagem Docker, está construindo. Então o que a gente vai fazer? Vai copiar isso aqui, vai criar na raiz do projeto mesmo um arquivo chamado Dockerfile, colar aquela especificação, salvar. Vamos alterar aqui para 17. Eu posso alterar e tem outras imagens, tá? Que eu posso utilizar. Você pode pesquisar na internet, tem outros tipos de imagens que dá para utilizar. Aqui é que está na documentação, né? Do Spring, então por isso que a gente vai utilizar. Então aqui tem a parte do build para construir e aqui nós temos a parte para executar essa imagem, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos executar ele. Primeira coisa, eu vou construir o projeto mvn package para ele gerar o jar, da aplicação. Deixa eu copiar aqui.
E aqui ele está dizendo para copiar todas as bibliotecas do JAR que tiver lá dentro, né, da nossa aplicação. Esse aqui é o passo se você tiver bibliotecas de terceiros, né? Vamos lá. Copiar aqui, aguardar, construir o projeto. Ele está fazendo os testes. Tá, ele falhou nos testes. Vamos ver. Tá, os testes depois a gente vai arrumar eles. Vamos apagar eles aqui. Não vai fazer os testes agora não. Vou dar um delete aqui. Vamos ver. Que ainda a gente não chegou. Isso daí vai ficar para um próximo momento. Vamos construir novamente. Construiu com sucesso. Vou colar aquele comando lá do build. E ele está dizendo que o Docker não está rodando aqui na máquina, provavelmente porque eu não tenho permissão. Deixa eu iniciar ele aqui, deixa eu ver se ele está parado. Talvez ele esteja parado aqui na minha máquina. Vamos lá, vou tentar de novo dar o comando. Ah, agora deu certo, estava parado o Docker na minha máquina aqui. Então, a primeira vez ele vai baixar essa imagem do OpenJDK, tá? Então ele está na etapa 1 para construir a imagem Docker. Ele está dizendo que ele não conseguiu encontrar. Deu timeout. Se deu emitir headers, eu vou tentar de novo. Só para ver aqui. Deixa eu copiar. E vamos procurar no Docker Hub. Ele tem outras imagens aqui, eu vou pegar essa aqui do JDK Slim. Deve ser o suficiente para a gente. Tá? Vou trocar a imagem, provavelmente aquela ali não está conseguindo encontrar. Vamos ver se ele encontra com o JDK Slim. Agora ele encontrou a imagem. Provavelmente não tem a imagem com o Alpine, tá? Que é aquela que tinha na documentação a versão 17. Então ele diz que não teve arquivos especificados para cópia, né? Deixa eu ver. Aqui jar target, ele copiou todos os jar. Aqui ele deve ter feito já. Então vamos para o próximo, que é o build. No build aqui, esse cara aqui é o nome da imagem. Então a gente vai colocar aqui a tag como password manager. Então vou colocar aqui br.com. Eu vou colocar mrhatch.password manager. Eu posso colocar aqui versão, colocar aqui 1.0.0 alpha, tá? Que é o nome da tag pro Docker, para a imagem Docker. E o ponto significa que eu vou construir a partir da imagem que eu tenho aqui. Ó.
construiu com sucesso e criou a imagem Mr. Hat Password Manager 100 Alpha. Se eu quero ver se a imagem foi construída, eu dou um Docker Images, se ele já está disponível, e está aqui, ó, Mr. Hat Password Manager 1.0.0 Alpha. Já tem o ID e ele já construiu a imagem, né, da minha aplicação. Se eu quero rodar, eu posso dar um Docker Run, tá, para rodar a aplicação. Eu posso dizer assim, Docker Run. Daí eu vou dizer a porta que eu quero expor. Então eu quero a porta 8080 do meu micro corresponda dentro da minha imagem a 8080, 2.8080, e o nome da minha imagem. Se eu colocar só Mr. Hat Password Manager, ele vai pegar sempre a última versão que eu tenho disponível dentro do meu Docker local. Então quando eu dar um Enter, ele vai construir essa imagem e vai lançar. Aqui ele está dizendo que a imagem que ele não encontrou a versão latest, né, que é a última versão. Então vamos forçar ele a dizer para ele que eu quero a versão 1.0.0 alpha. E agora ele está executando e rodando a nossa máquina. Pode ver que ele está inicializando. Tá? Como a gente não passou a conexão com o banco de dados, nem nada do gênero, ele quebrou aqui na hora de tentar se comunicar com o banco. Ele tentou fazer um localhost 5432 e não conseguiu. E também porque eu não estou com o banco de dados rodando, né? Start PostgreSQL. Ó, ele está ativo. E agora eu vou mandar rodar, só que provavelmente eu tenho que passar a variável de ambiente, ou tenho que passar... Ó, ele não vai enxergar, porque ele vai dizer que a conexão tá perdida. Eu tenho que fazer, passar, né, para ele a minha variável de ambiente lá do nosso application, tá? Lá do Resources, né, Application Properties, a gente tem que passar a variável de ambiente de conexão com o banco, Spring, Data Source e tal, passando o IP da máquina que tem o banco rodando. Se eu dar um if config aqui na minha máquina, vai ver que é 192.168.237.82, que o localhost não funciona dentro do container, ele pensa que é a própria máquina do container. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar aqui o Docker Run, só que eu vou dizer assim, eu quero passar uma variável do ambiente, que é essa aqui, e nessa variável do ambiente eu vou passar a minha conexão com o banco, só que mesmo assim não vai funcionar porque eu não habilitei meu PostgreSQL para rede, tá? Mas é só para mostrar para vocês como que funciona. E agora eu vou colocar o IP no meu micro, tá? 192.168.237.82, e ele vai tentar se conectar daí com esse banco, com esse IP, com essa porta. O "-z" é environment, significa que é uma variável de ambiente que ele vai passar. Então ele não conseguiu novamente. Deixa eu só ver se ele pegou a configuração do banco. Ó, ele pegou. Deu conexão recusada justamente porque meu PostgreSQL não aceita conexão externa, tá? Eu teria que habilitar isso. Mas é assim que você passa a configuração para dentro da sua imagem Docker. Tá? Então eu estou dizendo aqui qual é o IP do servidor, a porta, tal, e eu estou substituindo a configuração do Spring Data Source URL pelo que tem lá no Application Properties. Na próxima aula daí a gente faz os testes e verifica se está tudo funcionando certinho. Então hoje a gente viu a parte de segurança da aplicação, criamos 2 endpoints de troca de categoria, de pegar a senha, com DTO, a gente viu a parte de transações ali também, o @transactional, só uma explicação, né? Como criar imagem Docker, criar o Dockerfile, passar parâmetros para dentro da imagem Docker,
criar o sistema de tags aqui, né, onde você pode dizer qual é a versão que você quer, o nome da tag que você quer para a imagem Docker para subir. Isso aqui eu poderia jogar dentro de um servidor em específico essa imagem, tá? Nesse caso aqui a gente não jogou, mas deu para ver que ele está rodando na aplicação. A única coisa que eu não configurei o PostgreSQL para aceitar a conexão de outros servidores, mas ele estaria rodando a aplicação. E é isso, gente. A gente encerra a parte de back-end, a gente vai para o front-end. Se precisar de mais algum ajuste aqui, a gente volta e cria outra videoaula de back-end. É isso.